Que alegria poder estar com vocês nesse programa especial, que nós vamos compartilhar também uma mensagem muito importante e que vai tocar nossas vidas e vai dar mais vontade de preparar em tempo até que Jesus volte. Amém? E eu gostaria realmente orar mais uma vez, porque é um assunto muito importante para entender, para todos nós, e eu também seja totalmente imbuído com o Espírito Santo para transmitir essa palavra de hoje. Querido Pai, estamos aqui pela Tua graça, pelo Teu poder, sob Tua influência e Tu que fales através de mim, essas palavras que o Senhor mesmo tem inspirado, tanto diversas fontes que o Senhor tem utilizado para transmitir a clareza da Tua mensagem. Muito obrigado por inspirado todas essas palavras em nome de Jesus. Amém. Vou buscar então o PowerPoint para que vocês possam acompanhar bem. Fica mais claro a mensagem. E aqui está. Vamos ver onde estamos. Aqui. Vou aumentar a tela. Esse é o título de hoje. Está a tela cheia, mudou a imagem, certinho. Está mudando o slide. Tudo certo? Tudo certo. Ok. Ok, então. Esse é o tema de hoje, com a preocupação se estamos realmente prontos antes da vinda de Cristo. Porque tem a ver estar pronto antes da vinda de Cristo. Isso nós vamos estudar essa parte. Então, vai ser uma mensagem bem clara, ao ponto, para que nós possamos não ter dúvidas sobre isso e não sejamos enganados sobre esse ponto, certo? Porque o problema é que já alguns pregadores famosos que nós conhecemos já estão afirmando coisas que eu fiquei chocado de ouvir. Daí, por isso, desenvolvi essa mensagem para que vocês não tenham dúvidas sobre isso aí, tá? E vou mostrar tanto pela palavra de Deus, como o Espírito de profecia também, e que vai clarear muito para podermos estar prontos antes da vinda de Cristo. Amém? E aqui tenho uma parábola que Jesus falou, para que possamos ter alguma clareza o que ele falou sobre o assunto, certo? E deixa eu bem claro aqui. De novo, então Jesus fala por palavras. Ele gostava de contar palavras, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com essa ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos. Tudo está pronto. Vindo para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Bom, o que importa é isso aqui. Estou lendo no contexto todo, tá bom? No todo a parábola. Então diz aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para encruzilhadas dos caminhos, convidar para as bodas a quantos encontrares. Então, saindo aqueles servos pelas estradas, reunindo todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa,
notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele ficou mudo. Então ordenou ao rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse é um texto em Mateus 22, 1 a 14. Então, isso aqui é o que nós queremos ver. Deus está preparando uma boda para seu filho. Então, quer dizer, Jesus está comparando com seu Deus Pai e ele, né? E que vai ter uma boda com os convidados. E nós somos convidados, ok? E quem é a noiva? A Nova Jerusalém. E se você estudar no contexto bíblico todo, tá? Aí você vai ver que a noiva é a Jerusalém, a Nova Jerusalém, não aquela atual que está em perigo de guerra agora, né? Então, aqui, eles convidaram tanto maus e os bons, mas só podia entrar, seja bom ou mal, só pode entrar com veste nupcial. Então, não importava se você é bom ou mal. Você tem que vestir a veste nupcial nessa boda, naquele casamento do filho do rei. Se você não tivesse a veste nupcial, como esse sujeito, eu não sei como que ele conseguiu escapar sem usar a veste, porque na entrada que dava a roupa para que eles pudessem entrar, né? E ninguém difere a ninguém, todo mundo está vestido igual e anda vestidura branca, né? E esse cara, essa pessoa que o rei descobriu que não estava com veste nupcial, era a ordem dele, ninguém podia entrar sem, né? Então isso daí nos mostra como é importante para que possamos entrar nas bodas do Cordeiro. Nós temos que ter a vestidura branca, que é o caráter de Cristo, que é o caráter perfeito de Cristo em nossa vida. Aí, com isso, podemos entrar na veste nupcial, certo? Isso daí mostra o que nós fazemos de nós mesmos no tempo da graça, isso tem que ser no tempo da graça, não depois. Isso nos acompanhará por toda a eternidade. A morte traz dissolução do corpo, mas não opera mudança no caráter. A vinda de Cristo não nos muda o caráter, fixa-o apenas para sempre, além da possibilidade de qualquer mudança. Então, nós temos que aproveitar o tempo da graça e conquistar todo o caráter de Cristo em nossa vida. Porque sem o caráter de Cristo, sem a veste nupcial, que é o caráter de Cristo, não podemos ir para o céu, quando ele vier. Certo? E muita gente acha essa ideia que nós vamos pecar até Jesus voltar. E só então, quando Jesus voltar, nós vamos parar de pecar. Isso é totalmente contrário ao que a Bíblia ensina. Você viu, pelo exemplo da parábola, a clareza sobre esse assunto. E aqui, quero confirmar com alguns textos que vai provar a clareza que nosso caráter tem que estar tão o caráter de que tem que ser totalmente implementado em nossa vida. Quer dizer, como? O próprio Cristo vive em mim, não mais eu. Né? Aqui nessa vida, vamos atingir um caráter perfeito para ter uma vitória total em todos os aspectos. Como? Eu jamais posso ser perfeito. Mas se Cristo vive em você, sim, ele perdoou todos os seus pecados. Então, se ele perdoou todos os pecados, você é perfeito ou perfeita. Agora, e daí Jesus purifica todos os pecados, de toda injustiça,
e ele te veste com sua vestidura branca, que é o seu caráter, com sua presença, né? E assim, Jesus te apresenta no momento que quando foi a tua conversão, quando foi justificado, é como se tivesse nunca pecado antes aos olhos de Deus. Deus não vê nada de defeito em você quando Jesus perdoa. E você está com uma vida perfeita naquele momento. Claro, a vida continua e a gente, entre acertos e erros, nós vamos caprichar e, com o poder da graça de Cristo, vencer nossas tendências herdadas e tendências adquiridas durante nossa vida, que nós temos que vencer todas. Mas, claro, eu confesso, até eu jamais conseguiria, na minha força, e nem na tua força você consegue. Tem que ser pelo poder da graça de Cristo. Aí você vai ter vitória total em todos os aspectos. Isso tem que ser realizado até antes da porta da graça fechar. Porque depois da porta da graça fechar, não tem mais perdão. Não tem mais a graça perdoadora. Somente a graça habilitadora para manter você puro, perfeito, como você foi treinado pelo Espírito Santo. Deus não aceitará coisa alguma a não ser pureza e santidade. Uma mancha, uma ruga, um defeito de caráter, mas sempre excluirão a pessoa do céu com todas as suas glórias e tesouros. É algo muito alto, né? Eu sei disso. Mas não é impossível para Deus. Se Ele pode viver em você, e Ele que efetua tanto querer como o efetuar, como o realizar, segundo a sua vontade, segundo a sua boa vontade. Então, o caráter precisa ser mudado hoje. Quando Cristo vier, nosso corpo vil deverá ser transformado e feito segundo o seu corpo glorioso. Mas o caráter vil não se tornará santo então, não na segunda vinda de Cristo. A transformação do caráter precisa ocorrer antes da sua vinda. Quer dizer, antes da porta da graça fechar. Nossa natureza precisa ser pura e santa, e pode possuir a mente de Cristo, de modo que Ele veja com prazer sua imagem refletida em nossa vida. A mudança da terra para o céu não mudará o caráter dos homens. A felicidade dos remidos no céu resulta do caráter formado nesta vida, segundo a imagem de Cristo. Se Cristo podia desenvolver sua imagem em nós, perfeito está. Ele que faz a perfeição em você. Só que nós temos que colaborar. E para que possamos conseguir, com nossas forças, com sua força junto, mudar nosso caráter. Do nosso caráter para o caráter dele. Os santos no céu terão sido primeiro santos na terra. Então, essa é uma frase muito clara. Deus diz, sede vós santos como eu sou santo. E Jesus disse, sede vós perfeito como o Pai do céu. Ninguém diga, não posso remediar os meus defeitos de caráter. Alguém pode argumentar, né? Se chegarmos a essa decisão, certamente deixaremos de alcançar a vida eterna. Infelizmente, se você não conseguir, não pode remediar, claro, você tem razão, nas suas próprias forças jamais conseguiria. Se você fizesse nas próprias forças, você vai se tornar perfeccionista. Nenhum perfeccionista entra no céu também. Certo? Tem que ser na força do seu poder, na força da sua graça, que nós vamos ser transformados. A impossibilidade está na nossa própria vontade. Se não quisermos, não venceremos. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado e da involuntariedade de submeter à direção de Deus. Nossa natureza humana não gosta de ouvir esse texto aqui. Você percebeu? E eu já percebi. Certo? A natureza humana é tão contrária à divina, à natureza divina. E por isso não pode estar santificado.
e não tem prazer nas coisas santas para a natureza, né? E aí nós temos que decidir, apesar de conta nossa natureza humana, buscar a natureza divina a todo custo, para que seja implantado, né? Nós estamos nos preparando para encontrar-nos com aquele que, acompanhado por uma comitiva de santos anjos, há de aparecer nas nuvens do céu, para dar aos seus justos o toque final da imortalidade. Quando ele vier, não nos há de purificar de nossos pecados, remover de nós os defeitos que há em nosso caráter, ou curar-nos das fraquezas do nosso gênio e disposição. Se acaso essa obra houver de ser efetuada em nós, se los ia totalmente antes daquela ocasião. Quer dizer, antes da porta da graça fechar. Se a porta, vamos supor, foi fechada hoje, eu estaria perdido. Porque eu penso que eu não estou preparado. Porém, se eu estiver tão intimamente imbuído com a presença de Cristo na minha vida, e Ele está desenvolvendo eficazmente e com sucesso o seu caráter em mim, isso já realmente o suficiente que Ele pode me aceitar, porque Ele conseguiu começar a sua obra e vai terminar até a morte de Cristo, certo? Quando o Senhor vier, os que são santos serão santos ainda. Os que houverem conservado o corpo e o espírito em santidade, em santificação e honra receberão, então, o toque final de imortalidade. Mas os que são injustos, não santificados e sujos, assim permanecerão para sempre. Nenhuma obra se fará, então, por eles, para lhes tirar os defeitos e dar-lhes um caráter santo. Então, o refinador não se assentará depois da porta da graça fechar para prosseguir em seu processo de purificação e para remover os pecados e a corrupção. Tudo isso deve ser feito nas horas da graça. É agora que essa obra deve ser feita em nós. Pois então, todos nós temos que tomar decisão hoje, agora, a começar a trabalhar o nosso caráter e vencer nossas tendências herdadas e tendências cultivadas até hoje, que não são agradáveis ao Senhor. Porque ele teve muito problema com Lúcifer lá no céu. Ele não quer repetir mais. Então, só vai os que são totalmente santificados nessas horas da graça. Aqui em Apocalipse fala bem claramente quando a porta da graça vai fechar, né? E diz-me ainda, não sei das palavras da profecia desse livro. Então, o livro de Apocalipse não é para ser selado como foi o livro de Daniel, naquele tempo. Por quê? Porque o tempo já está próximo. Então, o livro de Apocalipse não é para ser selado, porque muito em breve o retorno de Cristo vai voltar. E quando chegar esse tempo, daí vai vir o veredito que Cristo vai tomar, né, vai fazer esse veredito dizendo: continua injusto, fazendo injustiça, continua imundo, ainda sendo imundo, o justo continua na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então, aí está a decisão feita, o veredito final, essa porta que está fechada. Daí Jesus sai do santuário até onde ele estava analisando a nossa vida, se estava de acordo com sua vontade. Certo? E aí, logo em seguida, quando ele deu esse veredito, ele diz: eis que venho sem demora. Porque quando o porta da graça fechar, falta poucos meses depois que Jesus vai retornar. Certo? E comigo está o galardão que tem para retribuir a cada um segundo as suas obras. E porque ele tem galardão? Porque já está
cada um decidido o juízo sobre cada um. Certo? O juízo não é para Jesus querer te condenar, muito pelo contrário. No juízo dele é levar todo mundo ao arrependimento, para que todos possam ser salvos. Esse é o juízo dele. Então, ele fez de tudo para fazer com que você se arrependa, porque o reino de Deus está próximo, e está mesmo, e vai ser nessa geração que Jesus vai voltar, e nós estamos, assim, muito aguado, espiritualmente falando, certo? E fisicamente também, a gente não está preparando em todos os detalhes. Então, ele vai retribuir cada um segundo suas obras, depois que viu o que cada um fez com sua fé, com o conhecimento que ele recebeu, se tem sido fiel à luz. E aí ele diz, eu sou a alfa e o ômega, o primeiro e o último, e o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras. No caso, no sangue do Cordeiro, né, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Então, essa lavagem das nossas vestiduras que Cristo nos deu, se sujam durante a nossa jornada, né? Porque ainda não somos perfeitos. Então, enquanto tem a porta da graça aberta, vamos aproveitar entre acertos e erros, nos aperfeiçoar. A gente, por exemplo, quando eu me converti, me batizei 40 anos atrás, eu fazia coisas que hoje não mais faço, né? Porque Deus foi me transformando pela sua palavra, pelo seu Santo Espírito, né? E então ele está me transformando muito, e também por eu contemplar a vida de Cristo, como ele foi, como ele agiu, como ele falou, e isso me impacta por eu contemplar isso. E todos nós temos que fazer isso. E assim a gente vai lavando nossas vestiduras, porque a gente percebe ainda tem muita diferença de caráter entre o caráter dele e meu. E aí, com o seu sangue, vou tirando tudo que é ruim do meu caráter, e esse sangue vai fixar também a perfeição em mim, certo? E a graça vai é todo poderoso para me guardar de pecar, e então eu vou poder prosseguir, avançando, graça em graça, glória em glória, né? Vencendo um a um, cada defeito de caráter que eu tenho, cada pecado que eu vou vencendo. Isso temos que aproveitar em curto tempo, que ainda nos resta. Não temos muito tempo para brincar de cristão mais. Não temos mais tempo para perder. Nós temos que ganhar, temos o céu a ganhar e evitar o inferno. Certo? Então, com todas as faculdades que nos foram dadas por Deus, estamos procurando alcançar a medida da estatura de homens e mulheres em Cristo? Estamos? Estamos buscando sua plenitude, chegando cada vez mais alto, procurando atingir a perfeição do seu caráter? Nós temos que atingir a perfeição do seu caráter. É ele que dá o caráter, a perfeição do caráter. A vida é perfeita em lugar da minha vida. Certo? A minha vida não presta, o meu caráter não presta. Tem que ser tocado por a vida e caráter de Cristo em lugar disso. Eu tenho que buscar isso com todas as minhas forças e com o poder de Cristo junto. Ele ajuda. Ele quer implantar seu caráter em mim e quer implantar em você também. Quando os servos de Deus chegarem a esse ponto, eles serão selados em suas frontes. O anjo relator declarar, feito está. Eles estarão completos naquele em quem pertence pela criação e pela redenção. Pois é, daí quando o anjo declarar, feito está, ele avisa Jesus, ó, eu consegui, de que Maria chegasse tão semelhante ao Senhor. E o outro anjo vai dizer, o João, o José, o Walter, o Edilce, ou quem seja que está no grupo,
cada anjo vai poder dizer com alegria, feito está. O Espírito Santo conseguiu transformar essa pessoa na semelhança de caráter de Cristo. Não tem mais dúvida que ele é de Cristo, certo? Aí ele avisa o anjo, daí Cristo vai receber esse recado dos anjos, e esse ali, não tem jeito com essa pessoa, ele já fez de tudo, o Espírito Santo também, essa pessoa está tão agarrada ao pecado, não quer largar, ou está muito relaxado, ou está muito negligente, ou não está dando muito valor, e não tem interesse. O anjo tem que avisar a realidade de cada um, com alegria ou com tristeza, depende de cada um. Ele teve que cuidar, né? E daí Jesus vai saber de todo mundo, a situação de todo mundo, e daí ele vai fechar o santuário e vai retornar a buscar aqueles que são semelhantes a ele. Aí, depois, quando estiver lá no céu, aí o apóstolo João teve essa visão. Acho muito lindo, quero ler na íntegra para poder chegar ao ponto que quer chegar, certo? Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence salvação. Então, foi feita uma grande adoração a eles. Todos nós estávamos de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. Ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. E dizendo, amém, o louvor e a glória, e a sabedoria, as ações de graças, e a honra e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Aí, um dos anciãos, que são dos 24, né, que são rodeados em torno de Deus, tomou a palavra, dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Aí o apóstolo João disse, eu respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. E ele então me disse, são esses os que vêm da grande tribulação, lavando suas vestiduras e os alvejar no sangue de Cordeiro. Então, essa vestidura teve que ser lavada, porque a gente peca, né? E o Satanás também joga lama na gente, faz a gente sofrer, e não podemos desistir, como muita gente diz, não adianta, eu sempre cometo o mesmo ABC, mesmo pecado, não adianta, não consigo vencer, deixa para lá, né? Muita gente desiste, desanima, e não, vai lá, lava de novo, e tem que alvejar no sangue do Cordeiro. Eu já trabalhei no hospital, onde era requerido de trabalhar com roupa branca, né? Todo branco, cinto branco, meia branca, calça branca, camisa branca, sapato branco, meia branca, tudo branco, né? E aí, vira e mexe, quando você atende paciente ferido, vai espirrar o pulso ou o sangue em você, e você fica de um jeito que não pode voltar assim no dia seguinte. Você tem que lavar, alvejar, passar bem para não ter mancha, nem ruga nessa roupa que tem que voltar. Senão eles não permitem entrar no hospital, porque senão parece que você está exposto à contaminação que você está levando junto com você. Né? Não pode. Não podemos contaminar no céu com nenhuma mancha nessa vestidura branca. Nenhuma manchinha qualquer, nenhuma ponta de caneta pode ter nessa vestidura branca. Certo? E aí nós temos que... Isso só que isso pode fazer por você, se você permitir. Ele vai insistir com você. Claro, sempre respeitando o livre-arbítrio, se você realmente quer. Então, Jesus transformará o corpo mortal, mas não o caráter.
O caráter não pode ser mudado quando Cristo vier. O caráter tem que estar pronto, num piscar de olhos somente para transformar o corpo só. Então, o caráter não pode ser mudado quando Cristo vier, nem justamente quando o homem está prestes a morrer. A edificação do caráter deve se realizar-se nessa vida ainda, certo? Não haverá modificação de caráter quando Cristo vier. A edificação do caráter deve prosseguir durante o tempo da graça. Dia a dia, suas ações são registradas nos livros do céu. E no grande dia de Deus, eles serão recompensados segundo as suas obras. Se vos alienastes e deixastes de ser cristãos bíblicos, se vos relaxou, então ainda dá tempo de se converter. Pois o caráter que é apresentado no tempo da graça será o caráter que tereis por ocasião da vinda de Cristo. Se desejais ser santos no céu, deveis ser o primeiro na terra. Os traços de caráter que nutris na vida não se mudarão pela morte ou pela ressurreição. Sareis tu supor com a mesma disposição que manifestáveis no lar e na sociedade. Jesus não muda o caráter em sua vida. A obra de transformação precisa ser feita agora. Nossa vida diária está determinando nosso destino. Então, estão vendo, é importante a seriedade de realmente buscar Jesus de verdade a partir de agora, e ele possa tomar conta no lugar do seu eu, porque o nosso eu, ele é egoísta, ele é malvado, ele é mesquinho, tudo mais, só essas qualidades. Então, Cristo vive em mim e não mais eu. O eu tem que morrer. Então, quem vai fazer isso? Para que nós possamos ser santos no céu, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam como conservados íntegros e irrepreensíveis quando na vinda de nosso Jesus Cristo. Tem que estar íntegros e irrepreensíveis antes da vinda de Cristo. E quem está te chamando, fiel é o que você chama, o qual também o fará. Quem vai fazer? Deus vai te santificar, se você permitir. E você tem que permitir, dando sempre sinal verde para ele, para que ele possa trabalhar de maneira caprichosa na sua vida. E sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, né? A graça vai fazer isso, que vos dada em Cristo Jesus, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Nós temos que estar irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus. Se isso tem causado desespero, esse é um bom sinal. Então, busque Cristo, aí sim você vai ter paz e certeza que você vai estar pronto para receber Jesus. Temos que estar preparado. E a palavra de Deus diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, o próprio mesmo Deus da paz, né? Nos santifica em tudo e vai começar a obra a partir de hoje e vai ainda conseguir terminar até antes da porta da graça fechar. Só busque a presença de Deus, o Espírito Santo, aí vai poder completar ainda em tempo até a porta da graça fechar, e assim vai te manter desse jeito e até que Jesus volte. Amém? Então, queridos, que vocês estão assistindo, agora cabe a nós agora tomar nossas decisões importantes agora, e nós não temos muito tempo de sobra, certo? As coisas que estão acontecendo no mundo estão cada vez mais rápido a cumprir as profecias, uma atrás da outra, e nós temos que estar bem
imbuídos na presença do Espírito Santo. Você lembra da parábola dos 10 virgens? Os que tinham óleo suficiente, que simboliza o Espírito Santo, né? 5 eram prudentes, que eles tinham a dose dupla do Espírito Santo, e as nesses não tinham o suficiente, né? E eles tinham que sair para comprar mais óleo e depois chegar, mas o pote já estava fechado. Eles não tinham o Espírito Santo suficiente para entrar nas bodas do Cordeiro. E que não fiquemos de fora sem o Espírito Santo. E nós temos que buscar diariamente, sem cessar, a presença do Espírito Santo. Temos que buscar diariamente para que ocorra a chuva temporal, diariamente, para poder amadurar de tal maneira que nós podemos receber a chuva serônia e assim seremos capazes de dar o alto clamor, eis o noivo que está vindo, né? E para poder propagar a mensagem destemidamente e com toda vontade e coragem de anunciar a todas as pessoas. E que Deus vos abençoe e assim logo Cristo voltará. E se a gente pudesse terminar a proclamar o Evangelho hoje ou amanhã, Jesus já voltaria amanhã. Depende de nós terminar. Isso só no poder do Espírito Santo. Certo? Primeiro, Deus tem que nos glorificar com o seu Santo Espírito, para que podemos glorificá-lo com todo o poder. Amém? Vamos orar para que Deus possa realmente colocar o seu Santo Espírito nesse grupo e nos prepare para a sua vinda em tempo. E nós temos que estar preparadas de tal maneira que só um piscar de olhos para nos transformar, mas não do caráter. O caráter já está perfeito, em perfeita semelhança com o caráter de Cristo. Até então, e só o corpo que ainda tenha tendência pecaminosa, mas toda controlada pelo Espírito Santo, não peca mais. Certo? Então, Deus vos abençoe e vamos orar por isso. Querido amado Pai, queremos pedir que Tu podes tomar conta de nossas vidas, todas elas aqui que estão presentes aqui hoje. É uma coisa impossível que nós podemos conseguir em tempo, poder estar pronto ou pronta até a porta da graça fechar. Tem muita coisa. Mas temos a esperança que a vida perfeita, o caráter perfeito, é dado de presente sobre nós. E nós queremos aceitar. E assim estamos assegurados com essa vida, com esse caráter perfeito em nós, tudo está purificado por causa do seu perdão, através do sangue do seu Cordeiro, sangue de Cordeiro, nós somos purificados, e assim vamos revestir com a vestidura branca de Cristo. Muito obrigado. Essa esperança podemos ter nesse momento, nesse segundo, e estar preparado já para sua vinda. Muito obrigado. Em doce nome de Jesus. Amém.